Bom dia, boa tarde, boa noite, Danilo, tudo bem? Não sei o horário que você está assistindo, mas eu montei aqui uma apresentação para te mostrar um pouquinho aqui do trabalho, como que foi essas últimas semanas trabalhando aqui em cima da marca. Queria te pedir para assistir essa apresentação num momento que você esteja bem tranquilo, na frente de um computador, para ver todos os detalhes e que você tenha disponível pelo menos uns 20 a 30 minutos aí, tá joia? Então vamos lá? Bom, eu coloquei aqui os objetivos da marca, que seria a criação de uma identidade visual, como a gente conversou, para um público mais seleto, então o fundo preto, a questão do hot stamp, que deixa essa marca com mais luxo, né? Então, eu coloquei toda essa paleta de cores e alinhei aqui todos os elementos da marca para conversar exatamente nessa linha que nós queríamos. Aqui eu coloquei um pouco da história, né, que você me passou, o foco que você tem, né, ali a parte de Minas Gerais, o Vale do Paraíba, né, o que você está comercializando, né, as baterias, as agulhas e também um carro-chefe seu, né, então coloquei aí um resumo do seu negócio, né, de forma bem enxuta. Aqui eu coloquei as características da marca, né? Uma marca aí que tem essa sofisticação, esse luxo, que ela seja madura, segura, né? Enfim, tenha seja vibrante também. Eu lembrei muito essa questão de vibrante do hot stamp, né? Que a gente conversou. Aqui eu coloquei alguns concorrentes, né? Eu achei bem bacana, fazendo uma análise deles. Eu vi que a maioria tem loja virtual, a maioria tem uma identidade visual bem trabalhada, né? Eu só essa daqui que eu coloquei a carinha para baixo, que ela eu achei que faltou um pouco, porque eu vi que tem link quebrado ali, mas as outras aí estão trabalhando bem forte nessa questão da venda online, né? Aí eu coloquei aqui também essas marcas que você me passou aqui como referência, a Tiffany, a Zara e essa outra terceira que eu não sei como que pronuncia, mas eu pesquisei bem ela, eu vi que é uma marca de roupa. As três são marcas de vestimenta e acessórios, né? A Tiffany de joias e essas outras duas na questão do vestuário. Então, eu dei uma boa pesquisada como que eles estão trabalhando, como que é a abordagem dessas marcas, né? Para ter como referência aí para conseguir trabalhar também aí na sua marca. Então, fiz um painel também, fazendo um comparativo dessas marcas que você me passou. Eu pesquisei no ramo de tatuagem alguma coisa nessas cores, eu só encontrei essa marca aqui. E eu coloquei também algumas outras marcas que são de outros segmentos para ter uma ideia de como que ficaria esse preto com esse dourado, né? Eu já tinha uma ideia, mas eu quis fazer aqui um painel para a gente conseguir visualizar isso melhor. Então eu fiz esse painel, né? Fiz uma análise também dessas marcas e quando eu coloquei aqui essas três marcas, uma coisa que eu analisei que eu achei bem interessante é que as três marcas elas utilizam tipografia serifada, né? O que é essa serifa? Aqui, por exemplo, no Z, ele tem não sei como que eu vou falar, como se fosse um rabinho, como se fosse sabe? Uma serifa mesmo, né? O A não termina reto, né? Igual a gente faz o A. Ele tem essa base aqui, né? Então, essas três marcas, elas têm essa questão da serifa. As três marcas também são de roupa e acessórios, né, que eu havia comentado, e as três marcas elas trabalham com preto e dourado. Isso eu achei bem interessante que nem a Zara ela não tem tanto dourado, mas eu já vi
alguma coisa assim nesse sentido. Então, a Tiffany usa bastante também, ela é uma marca de joia, né? Então tem bastante a presença do dourado e o preto também está muito presente. Então eu fiz um outro painel também. Eu coloquei aqui, pensando na tipografia, na hora de escolher a tipografia, eu não queria seguir uma tipografia muito parecida com essas daqui, que eu fiquei com receio de repente não parecer um negócio de tatuagem. Eu falei, bom, a gente precisa acertar bem, precisa ser uma tipografia serifada, mas a gente precisa acertar bem essa questão para que ela tenha a ver com a tatuagem. Então, eu fiz esse outro painel aqui, que foi algumas marcas que eu encontrei de tipografias que tem a serifa. Aqui tem referência que eu te enviei e que inclusive você me falou assim, não gostei, né, não tá alinhado. Então, o que eu cheguei aqui à conclusão? Essas duas aqui, que eu vejo que não tá tão alinhado com o que você queria, ela é uma tipografia bem fininha, né? E mais fina, inclusive, que essa daqui. Eu falei, bom, então eu acho que o legal não é seguir essa tipografia muito fininha, que eu acho que vai ficar muito delicado, ele quer uma coisa mais forte. Então eu pensei em seguir em algo um pouco mais forte, um pouco mais nesse sentido, e não nesse daqui também, que eu acho que esse daqui já sai muito fora do que seria o desejo, né, de ter aí a marca. Bom, eu fiz vários testes, eu selecionei muitas tipografias aqui, é só um pouquinho, né? Uma amostra grátis aí do trabalho, mas eu selecionei muitas tipografias e quando a gente vai selecionar, eu tive essa preocupação de ver a questão das licenças, se a tipografia pode ser utilizada, né? Como que tá a questão dos direitos autorais. E aí eu selecionei muitas e comecei a fazer teste. Não é toda tipografia serifada que dá para a gente usar e ter uma comunicação bacana, né? Então aqui eu coloquei até uns exemplos, que aqui a gente tem uma tipografia serifada, mas que faz referência muito à velocidade, né? Por ela ter essa inclinação. Aqui a gente já tem uma outra que remete muito ao infantil, né? Aqui a gente tem uma que já faz referência um pouco até a videogame, enfim. Então eu fui colocando várias e fui fazendo vários testes, procurando uma tipografia que esteja, né, alinhado aí com o que a gente conversou, com o que a gente viu. Bom, a questão das cores, você comentou do preto, né? E você comentou daquela cor que na verdade não é uma cor, que é o hot stamp, né? Ele é uma textura. Então, eu coloquei esse tom aqui de bege amarelo, que é uma cor, né? Então, em algum material que não possa ser impresso o hot stamp, então a gente tem essa cor aqui que a gente consegue substituir, que seria uma cor próxima, e é uma cor que eu fiz alguns testes que ela dá um bom contraste aí com o preto, né? Eu não coloquei preto 100%, porque o preto 100% ele não é aceito nas gráficas, mas ele é um tom bem próximo aí do preto. Então aqui a gente tem o tom, né, os códigos aqui das cores. Aqui a gente tem a tipografia, né? Eu encontrei essa tipografia que ela foi desenhada por esse designer, né? Que é um designer, se não me engano, alemão. E essa tipografia aqui, eu percebi assim que ela fica bem alinhada ali dentro do que a gente queria. E ela não faz referência a algo muito delicado, a algo assim muito voltado para vestuário, mas ela também não sai ali da linha que a gente quer, né? Então é uma tipografia que vai lembrar o seu negócio, né? Que a pessoa vai bater o olho e vai ter tudo a ver a comunicação também com esse mercado aí de tatuagem.
Então, quando eu coloquei a tipografia, né, quando a gente escreve, às vezes ela dá alguns problemas com relação ao espaçamento, né? Então, eu usei uma técnica aqui, que é para a gente colocar todos os espaçamentos de uma forma que visualmente ele fique bem equilibrado, né? Então, aqui a gente tem um espaçamento aqui, né? Aqui, como a gente tem um espaço maior, a gente tem tipo um buraquinho, então aqui a gente não usou esse espaçamento. Aqui a gente tem dois espaçamentos para entrar aqui o que você faz, e a gente tem um alinhamento também bem controlado. Aqui ele está centralizado dos dois lados. Aqui tem um espaçamento maior entre as letras, que é para dar uma legibilidade melhor. E aqui eu coloquei tudo em maiúscula, mas as letras iniciais um pouquinho maior, né? Então, para trazer um pouco mais dessa imponência da marca, né? E aqui repare que tudo foi feito assim bem desenhado, bem medido, né? Medido bem na régua para a gente ter um resultado muito positivo. Então vamos ver esse resultado. Ó, aqui eu fiz então uma simulação de como que ele ficaria impresso nessa superfície preta, né, que é uma superfície um pouco mais porosa, e a gente colocou aqui nesse efeito. Então, como que a gente iria ver, né? Então, a gente tem uma boa leitura aqui, que acho que é uma das coisas principais aí que você estava procurando. Aqui a gente tem também como que ficaria ele impresso numa cor clara e numa cor escura, de um material que não poderia ser utilizado o hot stamp, né? Porque não é todo local que vai dar para colocar o hot stamp. Às vezes você vai querer fazer uma impressão de um brinde para dar para o seu cliente, às vezes você quer fazer, sei lá, um chaveiro, e o local que vai ficar o nome é um local que não vai dar para colocar esse hot stamp. Então eu fiz essas duas opções aqui que você consegue ver que também funcionam muito bem. Então eu coloquei aqui uma conclusão, né, falando que a gente conseguiu dessa forma chegar nesses atributos, né, que de sofisticação, de luxo. A gente conseguiu colocar aí o efeito de hot stamp, a gente conseguiu conectar todos esses atributos, né, dentro desse material. A gente conseguiu também eliminar aquele problema que a gente tinha de legibilidade, problema de leitura, e a gente conseguiu trazer aí o dourado fazendo vários testes de aplicação. Então eu vou até mostrar esses testes para você ver como que foi feito e como que iria ficar o logotipo também sem o efeito do hot stamp. Então aqui eu tenho um cartão de visitas. É muito importante lembrar que quando a gente quer atingir um mercado, que a gente quer mostrar que o nosso produto é um produto de qualidade, é um produto diferenciado, a gente precisa também trazer essa diferenciação nos materiais impressos. Então, o cartão de visitas, se eu imprimir o cartão de visitas num papel crochê simples, ele não vai trazer toda essa sofisticação, né? Então é necessário investir um pouquinho mais, pegar um papel mais diferenciado, né? Fazer um teste numa gráfica vai custar um pouco mais, mas aí dessa forma sim a gente vai ter esse alinhamento aí desse material aí mais seleto, né? Que faz referência aí a algo com mais qualidade, né? Então uma coisa mais diferenciada, né? O papel crochê é aquele papel comum que todo mundo imprime, que ele tem um custo-benefício muito bom,
e é uma coisa que está ali na maioria, né? Agora um papel desse, por exemplo, já é um papel diferenciado, que vai trazer exatamente isso que você está procurando. Aqui eu coloquei também ele, como que ele ficaria numa caixa, né? Então eu fiz uma caixa aqui que seria para entregar alguns produtos. Se nessa caixa não tiver a opção de fazer o hot stamp, como que ele ficaria aqui no branco? Então eu procurei fazer todos os materiais assim de uma forma mais clean, sem carregar muita informação. Então aqui eu coloquei uma imagem que faz referência aí ao seu trabalho e a marca, né? Aqui tem ele impresso numa outra superfície também, tipo um papelão, como que ele ficaria, né? Essa textura, né? Fica muito bonita aqui com a luz baixa, ele dá essa diferenciação, fica bem bacana. Aqui eu fiz um papel timbrado comum, então para ter uma ideia de como que ficaria daí, mais uma vez, sem o hot stamp, né? Então eu procurei trabalhar sempre dando essas duas opções, porque eu sei que não é todo o material que a gente consegue fazer com essa textura, né? Então aqui é o bloco de notas, né? O papel timbrado. Aqui uma opção de como que ele ficaria no branco, dá para fazer o hot stamp no branco, também fica muito bonito. Então, se der para fazer, de repente, é que ele fica um pouco mais caro, né? E o papel timbrado, como ele é uma coisa que você usa ali no dia a dia, se rabisca e gasta bastante, então não é todo mundo que quer investir no papel timbrado. Mas se quiser fazer no branco também, eu fiz essa opção aqui que dá para ter uma ideia de como que ficaria aí no branco, na cor branca. Aqui eu coloquei um outro efeito que nem é o hot stamp, né? Na verdade, assim, o hot stamp ele é um efeito mais conhecido, mais popular, mas existem outros efeitos também. Existem gráficas especializadas que trabalham com vários tipos de aplicação e dá para pedir testes para essas gráficas, né? Como que ficaria mostrar a ideia e pedir para eles, né, dar algumas sugestões, algumas opções. Então eu coloquei aqui uma outra opção também para ter uma ideia de como que ficaria. Fiz um panfleto aqui com o hot stamp, né, como escalar seu negócio, né? Então como que ficaria um panfleto assim bem clean. Esse efeito ele precisa ser usado em materiais realmente assim, com pouca informação, porque o hot stamp ele já vai chamar muita atenção, né? Então eu sempre procuro colocar ele num material bem clean e para dar também essa sensação aí desse material mais requintado, né? Mais algo de mais qualidade, enfim. Aqui eu pensei aqui é um brinde, né? Uma capinha de fone de ouvido. Aqui não teria o hot stamp, como que ficaria a aplicação aqui nesse brinde, né? Aqui é uma sugestão até que se você quiser fazer algum brinde para os seus clientes, né? Aqui tem mais uma vez essa opção aqui do dourado no preto, que, no meu ver, é fantástico, né? A melhor opção que tem, fica muito bonito. E é isso. Bom, basicamente é isso, né? Eu mostrei aqui um pouco do trabalho aqui nas últimas semanas. E fiz tudo com muito carinho, né? Queria saber daí de você o que você achou, se tá tudo batendo mesmo certinho aí com as suas expectativas e aí eu fico aguardando aí o seu retorno, tá joia? Obrigada!